pelo que o Senhor fez, ó Pai, com nossas vidas, com nossas crianças nesta semana, ó Pai. Eu creio, Senhor, que o Senhor deixou uma semente plantada no coraçõezinhos delas, ó Pai. E que logo mais nós possamos estar vendo os frutos, ó Pai, dessa semente, Senhor. Agradecemos, ó Pai, por todos aqueles que se empenharam, ó Pai, pelos nossos adolescentes, nossos jovens, ó Pai, nossa junta diaconal, a SAF, ó Pai. Nós vimos aqui nesses dias o empenho, ó Pai, de toda a sociedade da nossa igreja, ó Pai. E eu creio que é isso que a nossa igreja tem que fazer, Senhor. Estar voltado, ó Pai, para nos unirmos, ó Pai, para ir para a causa do Evangelho, Senhor. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor fez e que o Senhor ainda fará em nosso meio, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, em nome do Conselho da Igreja, eu gostaria de parabenizar e glorificar a Deus pela vida dessa equipe que trabalhou e convidar você a fazer parte desse ministério tão importante que trabalha com crianças e que não tem se negado a esse trabalho, tem sido incansável, abnegado. Então, parabéns a todos vocês. Eu gostaria de pedir à igreja uma salva de palmas para essa equipe maravilhosa, para honrar realmente o trabalho maravilhoso que eles fizeram. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, viu? Obrigado. As crianças vão para a salinha agora. Deus abençoe vocês, viu? Irmãos, foram mais de 150 crianças. Isso é maravilhoso. É muita criança recebendo a palavra de Deus e com certeza sendo preparada, tendo ali a sementinha plantada no seu coração. E com certeza elas vão testemunhar daquilo que Deus tem feito na vida delas. Antes de começar a meditação na palavra do Senhor, eu gostaria de dizer que o reverendo Idemar já está em Carangola, desfrutando ali da presença dos seus familiares. Estive conversando com ele ontem à noite, chegou bem, está tudo bem. E como eu disse hoje de manhã, já está lá comendo bastante queijo, com goiabada, né? Assim, lá, bem mineiramente, né? Torresmo e aquelas coisas, e desfrutando da alegria de estar com seus familiares. Esteja orando pelo nosso querido pastor Idemar, para que ele tenha ali um tempo de descanso. Semana que vem ele já está de volta aí. E esteja orando pela sua família, pelo seu retorno também. Eu peço também oração pela vida do nosso irmão Milson Valentim, que está enfermo. Ele esteve internado hoje, graças a Deus já recebeu alta. Aqueles que puderem ligar, e principalmente orar pela vida do nosso irmão Milson, também que está em casa se recuperando de uma enfermidade. E também quero pedir aos irmãos orações pela vida da dona Karine. Dona Karine é uma senhora que infelizmente não pôde vir aqui hoje, também não veio hoje de manhã, mas ela já faz parte da história dessa igreja, estava há mais de 50 anos como membro dessa igreja, infelizmente vai estar indo de viagem, vai estar se mudando daqui de Dourados. E que nós estejamos orando por essa irmã, que terça-feira o Ministério Vaso Novo vai estar com ela. E dona Karine realmente é uma das pessoas, uma das colunas aí da nossa igreja, uma senhora que é muito participativa do Ministério Vaso Novo, e nós devemos estar orando por ela, pela sua família e pela sua viagem também. Ela deve estar indo ainda essa semana. Irmãos, eu peço que você abra a sua Bíblia lá em 2 Reis, o capítulo 19. 2 Reis, capítulo 19, de 14 a 19. Texto que tem falado há dias ao meu coração, e eu achei por bem compartilhar com os irmãos nessa noite. Texto que tem por título A Oração de Ezequias. É uma perícope que vai de 14 a 19, do capítulo 19. 2 Reis, capítulo 19, de 14 a 19. Segunda Reis 19, de 14
a 19. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, por favor, na sua Bíblia. Por favor, quem não tiver Bíblia, que os irmãos perceberem, por favor, compartilhe com o seu irmão, com o visitante, e de repente aí não tem acesso. A oração de Ezequias. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar os Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obras de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Oremos ao Senhor. Deus amado, assim como Tu tens falado ao meu coração, através desse texto, eu peço que o Senhor também fale aos meus irmãos, Pai, que aqui estão. Eu reconheço, Senhor Deus, a minha dependência total do Senhor, do Teu Espírito, porque nós não podemos e não conseguimos sequer pregar como convém, Senhor. Mas o Teu Espírito pode fazer a obra nesta noite aqui, falando ao coração de cada um, de cada família, de cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Portanto, Senhor Deus, eu me submeto nesta hora, Pai amado, ao poder do Teu Espírito. Ó Pai amado, e peço ao Senhor, que assim como o Senhor tem falado comigo, fale também ao coração de todos que estão aqui, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, esse texto, ele tem como seu personagem principal um homem chamado Ezequias. Ezequias é rei de Israel, é rei de Judá. Ezequias reina em Jerusalém. Nesse momento, o povo de Israel está dividido. O reino de Israel está dividido em reino do sul e reino do norte. Reino do norte, capital Samaria. Reino do sul, capital Jerusalém. Reino do norte, chamado Israel. Reino do sul, chamado Judá. Ezequias é rei de Judá. Ezequias é um homem impressionante. É um rei segundo o coração de Deus. Não há dúvida que entre todos os reis citados nos livros de 1º e 2º Reis, sem dúvida Ezequias está entre aqueles mais notórios e mais conhecidos pelas suas obras e pela sua fidelidade ao Senhor. Um pouco antes, no capítulo 18, a partir do versículo 5, nós podemos ver um pouco a respeito das qualidades de Ezequias. No capítulo 18 desse mesmo livro, se você voltar um pouquinho as páginas, a partir do versículo 5, você vai ler ali um pouco a respeito do rei Ezequias. A palavra de Deus diz que Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Versículo 6, porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Ezequias é um homem de Deus. Mas esse texto também que nós lemos fala a respeito de um homem chamado Senaqueribe. Senaqueribe é o rei do maior império existente naquele momento, chamado Império da Síria. Senaqueribe é um poderoso rei de um poderoso império. E esse texto também fala a respeito de uma carta. Essa carta é entregue por um mensageiro a Ezequias. E nessa carta o rei Senaqueribe, rei
de rei do Império da Síria. Diz a Ezequias que vai invadir Jerusalém e que vai destruir a Jerusalém. Eu peço que você dirija os seus olhos um pouquinho acima do texto que nós lemos. E você vai perceber que no capítulo 19, no versículo 10, está escrito da seguinte maneira: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. O rei da Síria manda uma carta através dos seus mensageiros, uma carta bastante mal educada, uma carta desaforada, uma carta que afronta o próprio Deus. E esse rei diz o seguinte: não te engane o teu Deus, Ezequias, em quem você está confiando. Jerusalém será entregue nas mãos do rei da Síria, nas minhas mãos. Senaqueribe está afrontando a Ezequias. Senaqueribe está afrontando o próprio Deus de Ezequias, a quem ele servia. Essa carta, não tenho dúvida nenhuma, irmãos, causou uma grande tristeza ao coração de Ezequias. Essa carta deve ter causado em Ezequias um sentimento de frustração e de humilhação muito grande. Seu coração deve ter ficado apertado em saber que, depois de ter servido tão fielmente ao seu Deus, um homem que não conhece Deus como Senaqueribe, um idólatra, rei sim de um poderoso, do reino mais poderoso da terra naquele momento, do maior império da terra, mas que se chega diante de Ezequias e não afronta somente a sua vida e ao seu povo, mas afronta o próprio Deus vivo e verdadeiro a quem Ezequias servia. Depois da sua fidelidade, depois de ser um homem temente a Deus, ele recebe então essa carta, dizendo que o império da Síria, sem nenhuma dó, sem nenhuma misericórdia, iria invadir a cidade de Jerusalém. E se você for perceber e ver e conhecer a história das invasões por parte de reinos naquela época, de impérios como o da Babilônia, como o da Síria, eles eram pessoas extremamente sem misericórdia. Eles invadiam, eles destruíam, eles queimavam, eles estupravam, eles matavam. E é isso que esperava a Ezequias quando ele recebe essa carta. É por isso que o seu coração fica angustiado. É por isso que o seu coração entristece. Mas nessa noite, queridos, eu quero falar a respeito do conteúdo da carta, da oração de Ezequias. Não do conteúdo da carta de Senaqueribe, mas o conteúdo da oração de Ezequias em resposta à carta que ele recebe de Senaqueribe. E eu quero perguntar para você nessa noite, como você reagiria diante dessa carta? Se coloque no lugar de Ezequias, se coloque no lugar de um homem temente a Deus, que nesse momento recebe uma carta desaforada, e nesse momento está vivendo um sofrimento sem precedentes. Talvez você já tenha passado por isso na sua vida. Talvez você já tenha vivido momentos parecidos com esse, talvez não tão graves, mas parecidos. Talvez em um determinado momento da sua vida você tenha recebido uma notícia ruim, uma notícia de afronta, uma notícia de tristeza. Talvez um dia você tenha recebido uma notícia de doença, uma notícia a respeito de um familiar, uma notícia a respeito do seu trabalho, uma notícia ruim a respeito da sua própria vida. Enfim, talvez um dia você já tenha passado momentos parecidos com o de Ezequias. E eu quero perguntar para você nessa noite, qual é a carta que você gostaria de apresentar diante de Deus? Talvez você não somente tenha passado por momentos como esse de Ezequias, mas você esteja passando por momentos terríveis na sua vida. Talvez você tenha recebido hoje ou nessa semana uma notícia ruim,
uma notícia de afronta, uma notícia de humilhação, uma má notícia. E eu gostaria de perguntar para você, qual é a carta que você gostaria de apresentar diante do Senhor nessa noite? Eu não conheço a sua vida, mas todos nós temos cartas a apresentar diante do Senhor. E eu gostaria que nós aprendêssemos um pouco com Ezequias como nós devemos apresentar as nossas cartas de aflição diante de Deus. O conteúdo teológico da oração de Ezequias é o nosso objetivo nessa noite, de conhecer um pouco a respeito da reação de um homem de Deus diante de uma tragédia, ou de uma possível tragédia. E em primeiro lugar eu gostaria de compartilhar com os irmãos que diante da tragédia, diante da afronta, diante de uma má notícia, diante de uma tristeza terrível e da possibilidade da invasão, Ezequias jamais perdeu a visão da soberania de Deus. Da soberania de Deus. E eu gostaria que você lesse comigo novamente, os versículos 14 e 15. Diz assim: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor e estendeu a carta perante o Senhor. E orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Ezequias não perdeu a visão da soberania de Deus. E eu gostaria de dizer para você nessa noite, que mesmo diante das notícias ruins, mesmo diante das tragédias e daquilo de ruim que possa estar acontecendo na sua vida, você jamais deve perder a visão da soberania de Deus. Deus é soberano sobre a sua vida. E o que eu acho mais impressionante nesse texto é que esse homem de Deus, diante de uma grande notícia ruim, diante da afronta à sua vida e ao Deus que ele servia, ele poderia chegar diante de Deus e fazer como o salmista no Salmo 13, e dizer: Senhor, o Senhor se esqueceu de mim. Até quando, Senhor, o Senhor vai se esquecer de mim? Mas não, Ezequias, ele se achega diante de Deus, ele estende a sua carta de afronta, de humilhação diante de Deus. E a primeira coisa que ele faz, o primeiro ato de Ezequias, é adorar ao Deus vivo. É se prostrar diante de Deus e dizer: Senhor, tu estás no controle de todas as coisas. O Senhor está entronizado acima dos querubins. O Senhor é dono de todos os reinos da terra. O Senhor fez os céus e a terra. Ele declarou a soberania de Deus sobre a sua vida. No conteúdo teológico da oração de Ezequias está presente o fato de que Ezequias tinha certeza que, apesar de tudo aquilo que ele estava sofrendo, Deus estava no controle de todas as coisas. Deus estava no controle de todas as coisas. Deus não havia perdido as rédeas da história. Deus não havia sido pego de surpresa. Tem gente que acha que pega Deus de surpresa. Tem pessoas que acham que Deus é pego de surpresa pelas situações do dia a dia. Eu quero dizer em nome de Jesus para você, meu irmão, minha irmã, Deus jamais é pego de surpresa. Amém? Deus está no controle da sua vida. Deus tem tudo sob controle pela palavra do seu poder. Ele é criador dos céus e da terra. Ele é criador e mantenedor de tudo que existe. Ele é Deus do universo. A minha vida, a sua vida está nas mãos do Senhor. E mesmo, querido, que a sua carta seja uma carta de sofrimento, Deus está no controle da sua vida. Existe a permissão do Senhor. A soberania de Deus. Se você estudar um pouco da teologia bíblica de 1ª e 2ª Reis, você vai perceber que se tem uma doutrina que é presente neste livro, nesses dois livros,
é a doutrina da soberania de Deus. Os livros de Reis, de 1º e 2º Reis, eles declaram claramente que Deus não é o Deus que deixa escapar as coisas, que deixa escapar a história. E Ele não deixa escapar a minha vida nem a sua vida, Ele está no controle. E aí você pode perguntar, mas pastor, por que essas coisas ruins aconteceram ao homem de Deus? E por que essas coisas ruins estão acontecendo comigo? Deus tem propósito em todas as coisas, meus irmãos. Quero dizer, nós vivemos em um mundo em que coisas ruins acontecem. E você sabe que as coisas ruins, elas podem ter pelo menos 3 origens. Coisas ruins acontecem porque muitas vezes nós tomamos decisões erradas, fazemos escolhas erradas. E aí vem sobre nós a recompensa, vem sobre nós as consequências das nossas decisões, das nossas escolhas. Às vezes fazemos escolhas certas, às vezes fazemos escolhas erradas, e sofremos as consequências, quer das nossas escolhas certas, ou quer das nossas escolhas erradas. As coisas ruins também acontecem, principalmente ao povo de Deus e aos cristãos, e a Bíblia fala a respeito disso, Jesus fala a respeito disso. As coisas ruins também podem acontecer por aquele que quer viver segundo a palavra de Deus. Porque nós vivemos em um mundo que não suporta a palavra de Deus, que é rebelde contra Deus. Então coisas ruins podem acontecer também como perseguição por você fazer o bem, em afronta ao Deus que você serve. Coisas ruins podem acontecer também porque em determinado momento você se negou a fazer parte da onda de hipocrisia e de corrupção e de mentira que existe no mundo e na sociedade, e nós sabemos que existe. Coisas ruins podem acontecer em decorrência da nossa decisão de servir ao Deus vivo e não abrir mão disso. Mas em terceiro lugar também coisas ruins podem acontecer, porque nós vivemos um mundo em que coisas ruins acontecem. Você consegue entender? Nós vivemos em um mundo em que jaz o maligno, em que jaz o pecado, e coisas ruins podem atingir, quer nós fazemos o bem, quer nós façamos o mal, e mesmo muitas vezes as pessoas que fazem o bem também são atingidas pelas tragédias e pelas coisas ruins deste mundo. E Ezequias sabia muito bem disso. E eu e você devemos saber disso também. Pode ser que alguma coisa não muito boa, uma carta que você recebeu, uma notícia ruim, está acontecendo sem nenhuma explicação plausível, e às vezes a gente até coloca a culpa em Deus, e às vezes a gente questiona Deus, mas nós vivemos em um mundo em que as coisas ruins acontecem, e a Bíblia e Jesus nunca disse que nós estaríamos longe das coisas ruins, que as coisas ruins também poderiam acontecer conosco. Mas em todas essas coisas, queridos, uma coisa você pode ter certeza, algo deve fazer parte do seu entendimento, do seu coração, de que independente da origem daquilo que possa estar acontecendo na sua vida, ou aconteceu, ou vai acontecer, Deus está no controle de todas as coisas. Nada escapa à soberania de Deus. E é por isso que esse homem de Deus, diante dessa notícia ruim, ele se prostra e estende a sua carta diante de Deus e diz: o Senhor é Deus de todos os reinos da terra. O Senhor está entronizado acima dos querubins. O Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. Eu estou triste, Deus. Eu estou magoado, eu estou humilhado. Mas o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. O Senhor tem propósito em todas as coisas. Então, em primeiro lugar, queridos, não pense
que Deus não sabe o que está acontecendo com você. Nós vamos falar disso agora, nesse segundo ponto. Não pense que Deus abandonou você, Deus está no controle. Deus tem propósito em todas as coisas. Em segundo lugar, Ezequias jamais perdeu a visão das misericórdias de Deus. Versículo 16. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Em segundo lugar, queridos, diante das notícias ruins deste mundo, das tragédias e das cartas que nós recebemos, nós nunca devemos perder a visão das misericórdias de Deus. De que Deus não te abandonou. De que Deus conhece você. De que Deus formou você. A palavra de Deus diz lá no Salmo 139, que Deus, Ele fez você e Ele viu você. E Ele olhou para você quando você ainda era uma substância sem forma. A palavra de Deus diz que você foi formado de maneira assombrosamente maravilhosa. Existem algumas doutrinas e alguns pensadores teólogos, que defendem uma teoria da chamada teísmo aberto, que fala que Deus criou o mundo e o abandonou e o deixou à própria sorte. Isso é mentira. Isso é mentira. Nós acabamos de dizer que Deus está no controle de todas as coisas. E não somente isso, Deus conhece você. Deus conhece o seu sofrimento. Deus conhece a sua luta. Deus ama você. Ele ouve a sua oração. Ele responde a sua oração. O fato de Deus ser soberano, o fato de Deus ser grandioso, o fato de Deus ser majestoso e ter criado todo o universo, e ser um Deus absolutamente onipotente, e que pode todas as coisas, não impede que Ele se dirija e se incline até o ser humano, e haja em favor do ser humano. E Ele fez isso, e Ele faz isso todos os dias, amém? E Ele fez isso de maneira completa, total. Quando Ele olha para o mundo e diz assim, eu vou lá. E a Bíblia diz que na plenitude do tempo, Deus se fez homem e andou entre nós, cheio de graça e de verdade. E a misericórdia de Deus nos alcançou. E nós podemos conhecer o Verbo de Deus, Jesus Cristo, aquele que é dono de todas as coisas. E pela misericórdia de Deus, Jesus Cristo morreu por nós, foi entregue na cruz do Calvário, sofreu por nós e nos mostrou o caminho de uma vida abundante, nos mostrou o caminho da salvação, demonstrando que Deus é um Deus grandioso, soberano, onipotente, onipresente, mas também é um Deus que conhece profundamente o coração do ser humano, amém? Ezequias diz, Senhor, Tu és Deus que vê, Tu és Deus que ouve. O salmista no Salmo 40 diz assim, eu esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, quando eu gritei por socorro. E Ele colocou os meus pés sobre uma rocha, e me firmou os passos, e colocou na minha boca um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Isso, querido, é a misericórdia de Deus. Deus conhece o mais profundo da sua alma. Deus conhece o sofrimento que você está passando. Ele não está alheio a tudo isso que você está passando. Ele conhece a sua carta muito melhor do que você mesmo, assim como Ele conhecia todo o conteúdo da carta de Ezequias. Ele sabia exatamente o que Ezequias estava passando, Ele sabia exatamente o que Ezequias estava vivendo, o tamanho da humilhação, o tamanho da afronta, o tamanho do sofrimento. Deus não abandonou Ezequias, mas
aquela situação era para que fosse manifestada a glória de Deus na vida de Ezequias, e para que ficasse registrado na palavra o poder e o tamanho do Deus que nós servimos, queridos, e o amor do nosso Deus. Veja ali no versículo 20 a resposta de Deus através de Ezequias, através de Isaías. Versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Eu te ouvi. Glória a Deus. Deus é Deus que vê. Deus é Deus que ouve. Deus é Deus que sente. Deus é Deus que se compadece. Deus é Deus misericordioso, que se relaciona, que se inclina, que ama e que demonstra esse amor. E nós podemos ver isso na vida de Jesus, quando Ele olha para as multidões e se compadece delas, porque elas eram como ovelhas que não tinha pastor. E quando Jesus vai de cidade em cidade pregando o Evangelho, curando, restituindo a identidade, restituindo a cura, restituindo a saúde, libertando dos demônios. Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus, diz lá a palavra em Hebreus. A expressão exata do ser de Deus. Jesus Cristo é a expressão exata da misericórdia de Deus, da misericórdia que Deus tem para com o seu povo. Deus, Ele está olhando para você nessa noite, meu irmão, minha irmã. E Ele conhece você, o seu sofrimento. Ele conhece. Deus, Ele diz aqui que, quanto ao pedido de Ezequias, Ele diz: eu te ouvi. Eu ouvi você. Eu ouvi você, Ezequias. Calma. Você vai ver o que eu vou fazer. Em terceiro lugar, em último lugar, Ezequias jamais perdeu a visão da missão que Deus tinha para a sua vida. Ezequias não perdeu a visão da soberania de Deus. Ezequias não perdeu a visão da misericórdia de Deus. Ezequias não perdeu a visão da missão que Deus tinha para a sua vida. Versículo 19. Versículo 19 diz assim: Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Vamos ler todos juntos, versículo 19. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Nessa noite, quando você apresentar a sua carta, a sua queixa, o seu sofrimento diante do Senhor, eu gostaria que você jamais perdesse a visão daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. E eu gostaria que você soubesse, querido, o que Ezequias também sabia, que independente do tamanho do sofrimento que nós passamos na nossa vida, Deus sempre quer nos usar para alguma coisa. Deus tem uma missão para nós. Deus tem uma visão. Deus tem um propósito para a nossa existência. E o propósito da nossa existência é para que todos saibam que o Senhor é Deus. Você não foi criado, como eu já disse, ao acaso. Você foi criado para glorificar a Deus. A sua vida existe para que todos saibam que o Senhor é Deus. Você foi chamado e hoje você está aqui presente nessa igreja, porque Deus quer fazer de você um atalaia. Deus quer fazer de você um servo. Deus quer fazer de você um missionário, no sentido da missão que Ele tem para todo ser humano, que é proclamar a sua salvação para todos aqueles que Ele escolheu segundo o seu propósito. De forma que se você não estaria aqui, meu querido,
Se Deus não tivesse em você o propósito de usar a sua vida para que todos saibam que só existe um Deus sobre a face da terra. A oração de Ezequias não é uma oração com propósitos egoístas. A oração de Ezequias não tinha motivações pessoais. A oração de Ezequias, apesar de todo o seu sofrimento, era uma oração que desejava ver o seu povo sendo liberto das mãos de um rei sanguinário. A motivação de Ezequias é para que aquele povo também de Senaqueribe, para que o povo da Síria também conhecesse a Deus e o Deus que ele servia. E da mesma forma, querido, não importa o tamanho do sofrimento que nós passamos todos os dias, Deus quer que nós sejamos e vivamos para a sua glória. Deus quer nos usar. Talvez nessa noite, quando eu perguntei a respeito da carta, você esteja pensando no seu filho. Você queira apresentar aqui diante de Deus o sofrimento que você está tendo com a sua família, com o seu filho, com a sua mãe, com seu pai, com alguém da sua família, com um irmão. De repente você vai apresentar aqui nessa noite um sofrimento com você mesmo relativo a uma doença que tem acometido você e tem feito você sofrer. De repente você vai apresentar aqui diante de Deus uma afronta e uma humilhação que você tem sofrido no seu trabalho. De repente você vai apresentar aqui uma carta a respeito do medo que você tem do futuro, do que o espera. Do medo que você tem de uma notícia que está prestes a ser dada para você. Ou de uma ameaça que você sofreu. Não importa. Não importa. Deus quer que você glorifique ao nome dEle com a sua vida. Deus quer que você levante a sua cabeça. Deus quer que você tenha noção de que Ele é soberano. Deus quer que você saiba que Ele é misericordioso e que Ele não esqueceu de você. Deus quer usar você para a glória do seu nome. Essa é a beleza da oração de Ezequias, querido. Eu vou contar para você o final dessa história lendo a Bíblia. E você vai ler também. O que aconteceu é que Senaqueribe tentou invadir Jerusalém. E no versículo 35, diz a palavra do Senhor. Leia ali. Eu vou ler, você acompanha junto comigo. Até o versículo 37. O que aconteceu? Então, naquela mesma noite, saiu um anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres. Cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, falso Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat, e Esaradom, e seu filho reinou em seu lugar. Sabe aquele homem que disse assim para Ezequias: não te engane o teu Deus, Ezequias. Sabe aquele homem que disse assim: em quem você está confiando, Ezequias? O teu Deus não vai livrar você das minhas mãos. Sabe o que aconteceu com ele? 185.000 cadáveres por um único anjo do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. A palavra diz que se olhava no arraial e eram apenas cadáveres, mortos, pela força de apenas um dedo de Deus. E sabe o que aconteceu com um homem chamado Senaqueribe, rei do mais poderoso império da terra? Seus filhos o mataram. E é isso que acontece quando se zomba de Deus, quando se afronta o Deus vivo. Deus ouviu a oração de Ezequias.
Aprove a Deus ser propício a Ezequias. Eu não sei qual vai ser a resposta que Deus vai dar a você nessa noite, meu irmão. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Deus está no controle. Deus te ama. Ele quer usar você. De repente você vai sair daqui com a sua resposta dada. De repente Deus vai dizer, espere um pouco. De repente a sua oração é uma oração que Deus ainda falou assim, não vou atender. Mas uma coisa você pode ter certeza, Deus é Deus que vê. Deus misericordioso. E a maior obra que Ele poderia realizar na sua vida é a salvação em Cristo Jesus. Portanto, nessa noite, entregue a sua vida a Jesus e conheça melhor a esse Deus de Ezequias, que Ezequias servia, e esse Deus que todos aqui servimos também. E nós queremos continuar servindo esse Deus. Essas crianças da EBF estão aprendendo a respeito desse Deus. A semente está sendo plantada no coração delas. E que essa semente dessa palavra também seja plantada no seu coração e dê muito fruto. E que você saia daqui cheio do Espírito Santo do Senhor nessa noite. Amém? Eu quero orar com você. Qual é a sua carta, meu irmão? Você quer apresentá-la diante de Deus nessa noite? Não importa o conteúdo, só você sabe. Quero chamar aqui a equipe de louvor para cantar o último cântico, em espírito e em verdade. Enquanto nós cantamos, num ato simbólico, se você quiser vir aqui à frente para nós orarmos juntos. Se você tem uma carta que você quer apresentar diante de Deus, assim como Ezequias fez. Se você quer abrir a sua carta, espiritualmente falando, diante do Senhor, e quer apresentar ela aqui à frente, eu chamo você aqui, se levante. E venha até aqui, nós vamos orar juntos. Deus é Deus que vê. Deus é Deus que ouve. 185 mil cadáveres. Quanto ao que me pediste, Ezequias, eu te ouvi. Eu te ouvi. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Espírito, em verdade, te adoramos. Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Nós vamos orar agora. Apresente a Deus a sua carta. Pode continuar tocando a música. Lembre-se de Ezequias, de como ele se apresentou diante de Deus. Coloque diante do Senhor o seu sofrimento, sua queixa, suas afrontas.
Se quiser também declarar a Deus a sua gratidão, também esse momento. Pai amado, nós queremos nessa noite louvar o Senhor pela Tua palavra, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor Deus, pelo exemplo de Ezequias, Teu servo. E nessa noite, Senhor Deus, em primeiro lugar, independente, Senhor Deus, do conteúdo das nossas cartas e do tamanho do sofrimento ou das afrontas, da angústia que o Teu povo possa estar sofrendo, Senhor. Nós queremos declarar aquilo que está contido na letra dessa música, que nós nascemos para Te adorar, que não há nada, Senhor Deus, que vai nos desviar da adoração ao Teu nome, Senhor. Que apesar, Senhor Deus, de todo o sofrimento, nós reconhecemos a Tua soberania sobre todas as coisas, e nós nos prostramos diante do Senhor, e nos deleitamos na Sua existência, e nos prostramos diante da Tua majestade, porque o Senhor fez os céus e a terra. Tu estás assentado no trono acima dos querubins. O Senhor é criador dos céus e da terra. O Senhor está no controle da nossa vida, o Senhor está no controle da nossa existência. E nós, Senhor Deus, queremos neste momento reconhecer isso, Pai, porque o Senhor tem propósito, inclusive no sofrimento. O Senhor tem propósito na angústia, nas notícias ruins. Muitas vezes o Senhor permite que a nossa vida seja invadida, Pai amado, por questões de maldade, por palavras, Senhor Deus, de afronta. Porque o Senhor quer nos ensinar a depender mais do Senhor. E nós queremos, Senhor Deus, nesta noite declarar a Tua grandeza. Nós nascemos para Te adorar. Para Te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. Ó Rei Jesus. Queremos também declarar, Senhor Deus, que nós sabemos que Tu estás aqui e que o Senhor não se esqueceu de nós. Queremos declarar, Senhor Deus, que conhecemos e temos conhecido a Tua misericórdia. Que temos experimentado a Tua graça, que se renova todos os dias, a cada manhã na nossa vida. Queremos, Senhor Deus, declarar a certeza que o Senhor é Deus que vê, o Senhor é Deus que ouve, o Senhor é o Deus que se inclina, o Senhor é o Deus que ama. O Senhor não esqueceu de nós. E nós apresentamos diante do Senhor nesta hora, Senhor Deus, os nossos sofrimentos. Oh Deus, assim como Ezequias, Pai, nós Te pedimos em nome de Jesus, ser propício à oração do Teu povo, né, que se faz neste lugar. Pai, aqui existem pessoas que estão sofrendo há tanto tempo, Senhor, necessitam de um alento para suas vidas. Eu Te peço, Senhor Deus, ameniza o seu sofrimento, Senhor, mostra a Tua graça, o Teu descanso. Pai amado, existem pessoas aqui que estão sofrendo de doenças, Senhor Deus. Ó Pai, vai de encontro, Senhor Deus, às suas necessidades, ao seu sofrimento. Deus amado, nós temos pessoas aqui que estão apresentando problemas familiares, problemas com filhos, problemas no trabalho, problemas de origem interna, problemas com pecado, que tenazmente tem os assediado. Ó Pai amado, ajuda, Senhor, para que eles possam olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Traz ânimo, Senhor Deus, ao Teu povo que está aqui neste lugar. Traz esperança, Senhor Deus, porque Tu és o Deus de toda a esperança. Ó Deus amado, e traz também, Senhor Deus, nessa noite a certeza de que nós fomos criados para a Tua glória, e que nós existimos para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ó Senhor, Teu povo se humilha diante de Ti, Pai amado, assim como Ezequias, e espera a resposta do Deus soberano, do Deus misericordioso, o Deus que jamais abandona o seu povo, do Deus Pai de Jesus Cristo, o Deus que nos salvou, o Deus de toda a salvação. Obrigado, Senhor, nós nos deleitamos em Ti e Te glorificamos no nome de Jesus. Em Espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. O Senhor conhece as nossas lágrimas, em Espírito, em verdade.
dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Adore a Deus de todo o seu coração. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o Tu és o nosso prazer. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Pode voltar para o seu lugar. Deus abençoe. onde flui o amor. Deus abençoe você, querido. Deus é Deus que ouve, Deus é Deus que vê. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Nesse momento nós vamos então encerrar e depois da bênção apostólica. Fique um pouquinho mais, nós vamos conhecer os nossos visitantes e vamos comunicar algumas coisas que vão acontecer durante a semana. Fique de pé nesse momento. Querido, amado de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor insondável do nosso Deus e Pai,